Doutor Lordello, o que o senhor está sabendo desse caso aí que o senhor possa esclarecer para a gente aí? Vamos lá. Teve alguma investigação da parte do senhor aí? Vamos lá, teve. Bom, vamos lá. A gente precisa saber mais ou menos o que aconteceu. O caso, por tratar de menor de 14 anos, a justiça não pode abrir o inquérito. Se você entrar lá, o processo é fechado. Só quem tem acesso são os 2 advogados, porque trata-se de menor de idade. Mas esse processo, gente, é um processo curioso, porque é uma coisa antiga. Foi um problema antigo que a ex-mulher do Cris Pereira, num determinado momento da vida, ele pega a menina de 7 anos e leva numa delegacia de polícia. A mãe leva? Leva a menina na delegacia, alegando que teria ocorrido estupro de vulnerável. Para poder explicar, o estupro de vulnerável diz o seguinte: qualquer pessoa, se é familiar ou não, encostar nas partes íntimas de uma criança, mesmo a criança querendo, é estupro. Porque estupro de vulnerável não precisa ter violência. A gente não sabe se a acusação foi com violência ou sem violência. Mas a mãe, por algum motivo, leva a criança numa delegacia de polícia. E é óbvio que o delegado faz o quê? Ele faz um boletim, a criança tem que ser ouvida, a mãe tem que ser ouvida e o delegado faz o quê? O exame de corpo de delito, porque a criança tem que passar por um exame, mesmo se a criança falar que não aconteceu nada. Mas você tem que fazer um exame para ter uma certeza técnica de um médico legista. E isso foi feito. E nesse momento, posteriormente, ele foi ouvido, ele teve condição de arrolar testemunhas, e aí acaba tendo o quê? Um inquérito que é normal. Você arrolar testemunhas que vão dizer que ele teria feito e testemunhas que vão falar, pô, ele é boa gente, ele não fez isso, foi bronca da mulher. Então você tem 2 lados. O que acontece? É muito importante a palavra da menina. Só que na época que aconteceu, não tem a rigorosidade de hoje. Hoje a lei, ela é muito rígida. Vou te explicar, é uma coisa que não é da minha época, sargento, e nem da nossa época. Como é que funciona hoje? Hoje uma criança, quando chega na delegacia... Só para explicar, doutor, quando foi que aconteceu esse fato, o senhor sabe? Então, eu não tenho a data exata. Mas um ano, assim... Não, isso tem anos para trás. Ah, foi anos? Anos para trás, tem anos para trás. A lei hoje determina que uma criança, quando tem esse tipo de ser vítima, o delegado não pode nem conversar com ela. Hoje a criança tem que ser ouvida por pessoas, por um psicólogos, porque não pode ter influência do polícia. Isso foi um avanço da legislação brasileira. Para não traumatizar a criança. E também para saber a verdade, porque às vezes a criança fantasia. Pode acontecer. Então, hoje há todo um cuidado. Não é como antigamente, sargento, que a gente colocava numa sala. No meu caso, quando me apresentavam lá uma criança vítima de estupro, que nem tinha estupro de vulnerável, e eu não conversava, porque eu sou homem. Como é que eu vou conversar com uma menina? Eu tinha as minhas escrivãs, eu chamava a escrivã para conversar com a menina. Aí a escrivã me relatava. Mas isso não é profissional. A lei foi alterada e hoje há todo um cuidado para que essa criança seja ouvida. Bom, faz um inquérito policial. Esse inquérito policial redunda numa ação criminal. O promotor denuncia. O juiz criminal aceita a denúncia contra o Cris Pereira, ok, e foi para julgamento de primeira instância. Só que ninguém sabia, não vazou para a imprensa. O Patrício Maccheroni falou que foi em 2021. 2021, nós estamos em 2025, são 4 anos. Só que eu quero dizer uma coisa, não tinha ido para a mídia isso, e ele já era um cara famoso. O Cris Pereira tem uma carreira de humorista de mais de 20 anos. E isso, a mídia, porque normalmente o policial, ele busca também que isso não seja divulgado, só que nenhuma das partes, Snyder, procurou a imprensa. Ou seja, a família da menina não levou isso para a imprensa. O Rafael Pires falou, temos o depoimento especial para essas vítimas. São policiais capacitados para realizar esse serviço. Sim, mas então, hoje já tem policial capacitado. Hoje tem, mas você tem que ter o acompanhamento de pessoas na área da psicologia para tentar buscar a verdade e não traumatizar uma menina. Bom, o que aconteceu?
Em primeira instância, o Cris Pereira foi absolvido. Ele foi absolvido. Na primeira instância. Ele foi absolvido e ninguém ficou sabendo, Snyder, nem do processo e nem da absolvição. Morreu o caso. Só que o Ministério Público recorre da absolvição. Que o Ministério Público recorre de ofício. O Ministério Público sempre recorre. E, em grau de segunda instância, o Tribunal de Justiça fala, não, o juiz de primeira instância está errado. E, para quem não sabe, em segunda instância, são 3 desembargadores que julgam. É uma Câmara. Ou seja, é o voto de 3. E, nesses votos, concluiu, não, ele é culpado. Ele é condenado. Agora, o que me impressionou quando isso veio a público, e eu não sei quem levou isso a público, O processo corria em segredo de justiça. Né? Mas veio a público. Quem que levou? Se até, como disse aqui o nosso seguidor, em 2021 ninguém sabia, não vazou. E aí o que aconteceu? A pena, sargento, ela foi estipulada, uma dosimetria altíssima. Nós estamos falando de 18 anos de cadeia. Exatamente. Gente, uma tentativa de homicídio ou um homicídio simples dá 12 anos. Agora, a gente não sabe, para o juiz dar 18 anos, eu fico pensando o seguinte, ou ele tinha passagem criminal, que eu não sei, ou um fato teria sido grave. Porque a pena... Então, por ser 3 desembargadores, doutor, eu acho que eles tinham alguma prova ali muito contundente, né? Veja bem, o juiz de primeira instância que aceitou a denúncia, aceitou apurar, teve um monte de audiência criminal, mas não, o juiz de primeira instância absolveu. E eu acredito que o Cris Pereira falou, morreu o assunto. Porque quando você é absolvido, você não acredita que vai reverter. Só que o Tribunal de Justiça reverteu. Agora, eu não estou aqui para dizer, para acusar ou absolver ninguém, mas o que nós temos que trazer aqui é o que foi liberado por alguém, tá? Foi liberado por alguém que jogou na imprensa. E como ele é um cara famoso, ele está na Praça é Nossa no SBT, ele é uma das estrelas do Carlos Alberto de Nóbrega, manda um abraço para o Carlos Alberto. E aí, hoje tem uma polêmica. Agora, muita gente me perguntou hoje... até lá no Na Cena do Crime, muita gente chegou lá e perguntou, sendo que eu não fiz esse caso na Cena do Crime, perguntou o seguinte, ele vai ser preso? Essa é a pergunta. E qual que é a resposta do senhor? Porque a pena de 18 anos não é brincadeira. Não tem como ele... Não tem como ele... Gente, 18 anos não tem como ele tirar essa cana em liberdade. Só para vocês terem uma noção. O Robinho foi preso, a pena de 9 anos. Eu sentei no computador... Código de Processo Penal, fiz as contas. Ele tem que puxar de cadeia, regime fechado, 5 anos e 2 meses. 9 anos! 5 anos e 2 meses, porque é crime hediondo. E no caso do crime que o Cris Pereira está respondendo, é crime hediondo. Então, uma pena de 18 anos, o cara tem que ficar para chutar abaixo 10 anos em cana. Agora, o que nós descobrimos? Os advogados do Cris Pereira alegam que é uma injustiça, que ele nega qualquer tipo de molestamento em relação à sua filha, e eles estão agora, no prazo legal, recorrendo em terceira instância, que é em Brasília, porque a nível estadual acabou. Agora isso vai para Brasília. E Brasília... Vai acontecer o que agora? As alegações, novas alegações de acusação e de defesa, para que Brasília, e isso não é rápido, isso não vai ser resolvido, eu acho que não resolve nem em 2026, mas ele fica com essa corda no pescoço. Hoje ele é um condenado sem trânsito em julgado. Agora, em terceira instância, se bater uma condenação... Aí já era. Aí é mandado de prisão. Se ele for absolvido, praticamente vai se encerrar o caso. Agora ninguém esperava porque não tinha vazado isso. Agora aqui, ó.